Cedo ou tarde a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Na Alura, os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades e percorrer o caminho. Cada curso te dá o conhecimento e uma nova ferramenta, uma técnica nova que vai turbinando o teu currículo e a sua capacidade de fazer coisas. Afinal, na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento. Estude na Alura e venha aprender a dominar as máquinas. No nosso link ainda tem desconto, 10% aí de desconto, tá bom? Eu tô te mostrando a porta, mas é você quem vai ter que atravessar e você pode ser o escolhido. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos dando sequência aqui à nossa playlist do Fabiano Caruana no torneio de 5 Fio 2014. O que é isso que esse Caruana tá aprontando aqui, né? Se a gente for olhar aqui no Chess Results, galera, né? A gente vê aqui realmente a performance de 3.100 aqui do Caruana pra cima aqui, 3 pontos à frente de Magnus Carlsen, realmente um torneio histórico. Nós já vimos 4 partidas e vamos à 5ª rodada então. Vamos ver quem é que ele vai encarar aqui agora, o Caruana. O Nakamura, galera. Opa, o Nakamura tá diferente aqui nessa foto. Disfarça. Acho que ele tá na Matrix. Aí aconteceu alguma coisa e se disfarçou, né? Aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui o Nakamura de verdade. Pronto, galera. Aqui, então, temos aqui Nakamura com as peças brancas jogando aqui contra o Fabiano Caruana. E olha só, prestem atenção só nessa frase. Eu não costumo ler as frases, né? Mas essa aqui eu achei ela tão boa, né? O xadrez ensina você a controlar a emoção inicial que sente quando você vê algo que parece bom, né? Aquela euforia que às vezes é até errada, né? E também o treina a pensar aí objetivamente quando você está com problemas, né? O xadrez realmente tem essa capacidade de tornar você aí um pouco mais analítico ali em relação às coisas, né? Muito boa essa frase aí. Bom, galera, vamos à partida então. O Ricardo Nakamura, o Ricardinho. Abre aqui, peraí que a câmera tá um pouquinho... Pronto, ó, eu tenho umas manias aqui, pronto, agora tá mais enquadradinho aqui no meio. Vamos nessa, Ricardo Nakamura abre aqui com o peão dama, temos aqui D5 com o Caruana, aqui C4, o gambito da dama, e aqui o Caruana faz a defesa eslava, né? Se ele tivesse jogado E6 seria o gambito da dama recusada, jogou C6, eslava. Cavalo F3, cavalo F6, cavalo de bem D2, e aqui o Caruana desenvolve o bispo na casa de F5, o cavalo já veio para H4, Nakamura vai para essa abordagem imediatamente querendo capturar aqui o bispo. E aqui bispo E4, o Caruana fala, ok, você captura, mas me deixa com o cavalo aqui no centro, vou ficar de boa. Aqui o F3 pelo Nakamura falando nada disso, o bispo volta lá para G6 e aqui E3. O Caruana fala, tudo bem, agora eu posso entregar esse bispo em G6 porque você já detonou um pouquinho a sua estrutura aí de peões. É a cobertura do seu rei, a proteção do rei. Bom, aqui o Caruana segue com E6 e agora nós temos aqui G3. Que abertura diferente aqui do Nakamura. Nessa foto ele jogar um rei F2 aí, fazer uma Bong Cloud. Aqui bispo E7 pelo Caruana, pressionando já o ponto de H4. E agora A3 pelo Nakamura, não temendo nada. Cavalo de bem D7, C por D5, C por D5, cavalo por G6, H por G6. E o Nakamura segue tranquilo aqui desenvolvendo com bispo D3. O Caruana tenta abrir aqui um pouquinho o centro, E5, agora nós temos Roque, todo mundo coloca os reis em segurança, dama B3 pelo Naka, pressionando já o peão de B7, dama C8 traz a proteção. Cavalo B1 aqui pelo Nakamura, uma manobra interessante de cavalo, pensando já em pressionar o peão de D5. E aqui depois de E por D4, o Caruana não fica atrás não com as manobras de cavalo e devolve na mesma moeda. Olha só, cavalo B1, cavalo B8, será que é um duelo assim de... O cara falou, olha, eu posso ganhar de você voltando meu cavalo. Aí o Caruana fala, não, calma aí, eu também vou voltar meu cavalo também, só pra você não ficar com essa moral toda. Não é nada disso, galera. Realmente aqui a ideia do Caruana é contra-atacar agora aqui também o peão central. É uma ideia similar, né? Agora cavalo C3 foi jogado cavalo C6, deixando o peão de D5 indo pra cima do peão de D4. E aqui bispo E3, o Nakamura traz uma proteção e agora tá ameaçando capturar o peão central. Dama D7, o Caruana protege agora o peão e conecta aqui as torres para poderem ter mais espaço aí na primeira fileira. Torre de A em D1 e aqui o Caruana vai para um lance muito interessante. Torre de F em D8, a gente não costuma pensar num lance como esse, porque quando você vê uma coluna aberta como essa, você pensa em colocar essa torre na coluna aberta. Então se fosse para colocar uma das torres nessa coluna aqui, talvez a gente pensaria nessa, mas ficaria querendo colocar talvez as duas torres aqui nessas colunas, né? Nas colunas E e na coluna C. Mas o Caruana não, ele faz aqui o lance torre D8, trazendo mais uma proteção para o peão central e deixando a casa de E para o cavalo. Olha que estratégia
bastante interessante aqui que o Caruana vai fazendo aqui. Muito legal, muito sofisticado aqui essa manobra do Caruana. A partida seguiu com torre de F1, cavalo E8, olha aí, essa casa ficou reservada para o cavalo. O bispo vai para F2 e agora o cavalo manobrou aqui para a casa de C7. Bispo em F1, bispo em F6 e começa a ficar claro o plano do Caruana. Ele trouxe bastante proteção para o peão central de D5 e também está intensificando a pressão no peão de D4. Dama em A2 foi jogado, aqui G5 pelo Caruana, aqui ele vai soltando um pouquinho aqui as peças. B4 e agora G6 aqui pelo Caruana, dando uma possibilidade do rei também entrar no jogo para um final, né? Agora dama D2 e aqui rei G7. E existe uma pressão aqui no peão de G5, por enquanto o bispo está protegendo. E o Nakamura segue então com B5 atacando o cavalo volta para casa de E7 e bispo em E3. E agora dá para defender esse peão aí de G5? Cavalo em E6, olha esse cavalo do Caruana aí que preciso, né? Agora protegendo. O Nakamura não facilita as coisas, manda um bispo H3, fala agora eu vou eliminar o defensor aí de G5. O Caruana fala calma lá rapaz, não é tão rápido assim. Cavalo em F5, agora então colocando o bloqueio de forma que o peão de G5 continua protegido. Bispo por F5, G por F5 e aqui F4, o Nakamura segue tentando abrir a posição, G4 o Caruana deixa fechado e aqui dama D3, o Nakamura tem um novo alvo aqui na posição, o peão de F5. O Caruana, como é que ele vai fazer agora para defender? Ele vai para um lance espetacular aqui o Caruana, torre de A em C8. Olha que legal esse lance, galera, colocando pressão no cavalo, né? Mas não é só isso, esse lance é espetacular. E você fala assim, dama por F5 também traz um ataque bastante interessante, né? Será que não dá para jogar? Dama por F5, sacrificar aqui o cavalo aqui em C3, será que é jogável isso? Depois está caindo aqui em G4, né? Seria até interessante uma linha dessa aqui para as brancas, né? Mas não é isso que está acontecendo, na verdade. O problema de dama por F5 não é torre por C3, e sim cavalo por D4, olha que espetacular. A dama protege agora aqui em G4 e se dama por dama, primeiro cavalo em F3, fazendo lance intermediário. É muito cálculo dessa turma, né? É muito cálculo dessa turma. E depois de rei F1, agora sim, torre por D7 e o cavalo tá atacado duas vezes e a torre também está atacada, mas ainda não acabou aqui o cálculo, porque torre por D5 ataca a torre em defesa aqui em D7 e aqui poderia seguir então bispo por C3 e agora sim, depois de torre por D7, bispo por E1 e aqui sim, no final dessa calculeira toda, o Caruana tem uma peça a mais, tem uma posição melhor, apesar de que torre por B7 ainda tem jogo, ainda tem luta, mas melhor aqui para as negras, né? Que loucura, galera! Quanto cálculo para fazer esse lance aqui do Caruana. Que torneio tá jogando o Caruana, que torneio! A partida seguiu aqui com torre C1 pelo Nakamura, trazendo uma proteção aí pro cavalo. E agora a torre C4, esse peão aqui de D5, dando todo o suporte agora para a torre aqui em C4. Não adianta querer eliminar o defensor aqui, né? Não adianta querer jogar um lance como cavalo por D5, aqui dama por D5 tá caindo em C4, por conta de torre C1, né? Aqui toma primeiro em C1 e depois toma o cavalo. Então a partida seguiu com o cavalo em E2 e agora o Caruana segue com o cavalo C7. Manobrando lindamente esse cavalo aí mais uma vez. Cavalo C3 e agora a torre aqui na casa de C8. Aqui vale notar, né? Fala, Rafa, tá caindo peão aqui em B5. O problema todo é que a dama aqui tá sobrecarregada, né? Então se você faz cavalo por B5, depois das trocas aqui em B5, tá caindo em F5 com um bom contra-jogo aqui para as brancas. Então por isso, nessa posição o Caruana prefere jogar com a torre em C8 e agora H3 aqui pelo Nakamura. Uma estratégia um tanto quanto corajosa aqui do Nakamura, ele já tá com a cobertura de peões aqui meio detonada. Vai jogar esse H3 e depois de peão toma, jogou rei H2. Esse é o Nakamura, hein? Valentão. Temos aqui cavalo por B5 pelo Caruana, cavalo por B5, dama por B5 e rei por H3, olha só, hein, que loucura. Rafa, por que não dama por F5, parece tão forte aqui. Dama por F5 não é bom por conta de dama B2 cheque e o rei não tem mais o que fazer. Se o rei tentar escapar, dama G2 entrega checkmate. O rei teria que capturar o peão, mas depois de torre H8 esse rei vai levar checkmate. Como? Só sobrou G4 aqui, né? E aí depois de dama G2 não teria como evitar. Torre H4, checkmate, que loucura, né? O peão aqui cravado e não tem como evitar, a única maneira de evitar seria começar a fazer umas loucuras, mas enfim, aqui uma posição completamente vencedora então pro Caruana, né? Então por isso aqui não seguiu dama por F5 e sim rei por H3, mesmo assim que rei valente aqui do Naka. O Caruana segue agora com dama D7, protegendo o peão de F5 e rei G2, o Nakamura tudo bem, é corajoso, mas não é louco. Volta agora o rei para G2.
E aqui B5, né? Quando a gente vê as torres dobradas na coluna C e a torre bem apoiada pelos peões de B5 e D5 e uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, aparentemente Caruana está dominando aqui a posição, fora a pressão para cima do peão central, né? E o melhor, os peões todos nas casas claras, quase todos, contra os peões nas casas escuras, alvos aqui para o bispo, né? Então aqui melhora o Caruana estrategicamente falando, posicionalmente. Torre B1 foi jogado A6, trazendo uma proteção aqui para o peão. Torre de B em C1 e agora dama em E6. Quando o cara joga aqui, ó, torre B e torre C, você fala, tá ferrado, né? Ele já não tem mais o que fazer. A questão é como explorar isso, como levar para a vitória. E aqui o Caruana vai para uma ideia bem ousada. Ele faz esse lance dama E6, que é uma provocação aqui pro Nakamura, né? Porque aqui a dama fica sujeita a todo tipo de ataque. E o Nakamura não foge à luta, faz aqui o lance bispo em F2. E nessa posição o Caruana vai para uma decisão muito bacana, que é jogar esse sacrifício. Agora não é bem o sacrifício, né? Trocar aqui a dama por 2 torres, né? Capturou aqui primeiro essa torre e depois de torre por E6, F por E6. Uma estratégia bem valente aqui do Caruana, porque agora o Nakamura segue com G4 e vai abrir toda a posição aí, né? Em geral, 2 torres são melhores do que a dama, mas a posição ainda é muito difícil e exige muitos cuidados. Agora, essa ideia aqui do Caruana de ter jogado torre aqui por C1 foi muito legal, mas os computadores dão uma execução da mesma ideia do Caruana, mas uma execução um pouco melhor, que seria o lance aqui, dama em E4. Olha que bonito aqui o que os computadores colocam nessa posição. Por que isso? Depois de torre por E4 e D por E4, agora, diferentemente do que seguiu na partida, as pretas teriam um peão passado aqui. A dama tá atacada e se a dama sair daí, tá caindo aqui a mesma configuração. 2 torres por uma dama, só que aqui as pretas teriam um peão passado, né? E se as brancas quisessem devolver aqui, enfim, jogar um dama por C4, depois das trocas, teria um final melhor aqui pro Caruana por conta dos peões aqui, todos nas casas claras, contra esses peões alvos aqui nas casas escuras, um final vencedor aqui para as negras, tá? Então, de fato, aqui, o lance dama em E4 seria um lance aqui praticamente de arremate. Bonito isso, né? Mas aqui o Caruana foi para a mesma ideia, só que a gente vê que a diferença é que agora as pretas não têm um peão passado e depois de G4 o Nakamura vai querer atacar o rei do Caruana. O que significa que ainda tem muita luta aqui nessa partida. F por G4 aqui pelo Caruana, o Naka segue com dama em E2, já tentando entrar aqui na posição de diversas maneiras. Rei F7 não permitindo a maneira pior para ele. Dama D3 agora, não imediatamente capturando o peão, mas jogando com dama D3 e agora a torre de 1 em C2. Temos dama H7, cheque, o rei vai para H8 e aqui F5, Nakamura vai jogando bem agressivo, né? Aqui uma outra ideia seria jogar rei F1. Qual a ideia de rei F1? Liberar o bispo para poder jogar, né? Esse bispo aí também tá querendo entrar aqui na posição. Aqui o Fabiano Caruana, né, de negras aqui, poderia seguir com torre C1 e depois tentar cravar de novo se o Nakamura saísse e o Caruana jogasse alguma outra coisa, a partida pode ir embora aqui com chances para os dois lados, né? Então aqui seria uma continuação bastante ardida, bastante difícil para o Caruana. Agora, esse lance F5 direto talvez tenha sido prematuro agora pelo Nakamura. E o Caruana vai querer explorar isso, segue agora com bispo por D4, galera. Esse foi o problema, né? Agora esse bispo tá atacado 2 vezes, tá cravado. Mas o Nakamura tem cheque. Dama G6, cheque, rei D8, dama por E6. E agora a torre por F2, ganhando aí mais uma peça o Caruana. Rei G3 e a questão é, será que vai conseguir sobreviver aos cheques aqui o Caruana ou vai ter perpétuo aqui do Nakamura, né? Torre C3, cheque, rei por G4, torre G2, cheque, rei F4, torre F2, cheque, rei G4 e aqui rei C7. O Caruana tem a difícil tarefa aqui de tentar coordenar as peças para que nenhuma fique solta, para que elas fiquem se ajudando aí. Aqui dama em E7 foi jogada, dama por D5 também seria possível, torre C4 poderia ser uma boa continuação. O Nakamura prefere seguir com dama E7, cheque, rei B6, dama D8, cheque, a torre volta para C7 e dama por D5, o bispo está atacado. Bispo C5, e olha só, agora o bispo e a torre estão controlando a casa de promoção, então ele não será promovido esse peão, né? E aqui a torre também segurando, né? Então esse peão está muito bem controlado. A questão é, será que o Caruana vai conseguir aqui progredir? A fortaleza ele já montou. Dama D8, foi jogado agora rei B7, saindo da cravada F6, bispo por A3, e agora são 2 peões passados e conectados para o Caruana. Dama D5, cheque, rei B6, dama D8, bispo C5, a fortaleza. Dama B8, cheque, torre B7, dama D8, cheque, rei A7, para acabar com os cheques. Dama D5, bispo B6, olha que fortaleza.
Olha só que loucura, né? Unidos venceremos. Aqui rei G5 e agora a torre C7, todo mundo protegido. O peão não consegue avançar. Aqui rei G6 foi jogado e agora B4. É isso, disparando com o peão passado, não tem mais cheque, a fortaleza tá montada. Dama E6 foi jogado, um lance de desespero qualquer aqui do Nakamura. Mas depois de bispo D4, simplesmente esse peão aqui tá atacado e ele não tem como escapar aqui. Vai ser capturado o último peão aqui do Nakamura e por isso nessa posição, com esse peão, vão embora também as esperanças aí do Nakamura e por isso nessa posição o Nakamura abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais, caiu o peão aí, caíram as esperanças aqui do Naka, né? Aqui não tem jeito, galera, vai jogar o quê? Vou avançar o peão, por exemplo, não tem jeito, você pode simplesmente capturar e depois de trocar tudo aqui, as pretas sobraram com 2 peões e o bispo, né? Contra o rei, esse peão aqui é imparável. Acabou, né? Acabou mais uma vitória espetacular aqui do Caruana no 5FU 2014. Impressionante, né? 5 partidas até agora, 5 vitórias na sequência contra Aronian, Nakamura, Magnus Carlsen, MVL, uma loucura isso daqui, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e a gente viu aqui mais uma precisão altíssima do Caruana, 92% de precisão contra 85,7% do Nakamura, mas a gente vê que aqui já teve uma loucura, os dois erraram, gafe e tudo mais, né? Uma posição muito ardida. É curioso aqui o gráfico, como é que o Caruana foi ficando melhor, né? Quando ele conseguiu ficar estrategicamente ganho, a torre lá em C4, tudo mais, ficou ganho, né? Aí depois foi para aquela execução, uma ideia maravilhosa de trocar a dama por 2 torres, uma execução um pouquinho menos precisa do que o computador falava, né? E aí acabou dando chance para o Nakamura voltar para o jogo. Mesmo assim, entre seres humanos muito difícil, acabou errando e o Caruana conseguiu a sua vitória, né? É isso, galera, a gente segue com mais partidas aí do Caruana nesse torneio histórico aqui de 5FU 2014, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,